Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Terra Podcast, mais uma edição muito especial, principalmente nessa época de eleições 2022. E hoje estamos recebendo aqui no Terra Podcast Alex Carreiro, ele que é candidato a deputado distrital. Alex, seja bem-vindo ao Terra Podcast. Paulinho, obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar aqui, mostrar um pouco do que a gente pensa para o DF, para a Planaltina, que a gente tem a apresentar. As propostas, né, do Alex vai ser faladas hoje aqui no Terra Podcast. Como a gente sempre fala, né, é muito importante a população ficar sabendo as propostas dos seus candidatos, principalmente já em próximas eleições desse ano de 2022. Alex, você digamos assim, no ditado popular, é um cearense arretado, né? Cearense arretado. Aquela origem, como muitos tiveram, do interiorzinho, uma cidade de 10 mil habitantes. Cheguei em Brasília naquela mesma expectativa que todo mundo chega, de buscar um momento melhor para a vida. E Deus foi bom, Deus foi generoso na minha vida, a gente tem caminhado e conquistado e também contribuído para a melhora do DF, né? Da vida das pessoas, que é o que importa. Certo, já está aqui no DF há 20 anos? 20 anos, já cheguei aqui. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Imagina o seguinte, tu mora numa cidadezinha de 10 mil habitantes, aí completa 18 anos, no dia 11 de dezembro, no dia 13 tu descobre que vem embora, no dia 28 tu vem. A coisa mais linda que eu achei em Brasília, Paulinho, quando eu cheguei foi o setor comercial sul. Aquele tanto de prédio. Eita, prédio bonito pra todo lado. Primeira vez em Brasília, então, vendo uma primeira estrutura vez, aí diferente. vindo a cidadezinha com aquelas casinhas baixas e telhado. Mas foi bom, excelente. Certo. E nessa vinda para o Distrito Federal, você começou a sua vida aqui de qual forma? Eu morava no barraquinho de fundo, lá na casa da minha tia, no Valparaíso. Valparaíso. Meu primeiro emprego foi descarregando caminhão do setor de indústria. Dali eu comecei sempre buscando algumas oportunidades, comecei uma faculdade. Nessa faculdade me trouxe algumas oportunidades também. Meu primeiro emprego sentado que eu falo foi no Sebrae. E aí o Sebrae mudou minha vida. Eu passei a me ver como um produto, sabe? Meu nome, a marca, minha reputação é que construiria as pontes que eu ia buscar da minha vida. E tudo mudou a partir dali. Então, a partir dali, então, foi um pontapé inicial ali, digamos, numa vida que seria de grande revalia, né, para a população do DF. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acham que somente, né, o político que está ali, que faz algo ali, né, pela sociedade. Não, as pessoas que estão ali à frente, digamos, de alguma empresa, por exemplo, está ali, né, fazendo para outras pessoas que ali estão contribuindo para o crescimento dela. Claro. A condição do político ela é momentânea. É naquela condição, claro que na imensa maioria das vezes são pessoas que já estiveram atendendo a comunidade e isso as credencia para que venha, né, ocupar algum cargo, mas na imensa maioria também são pessoas que executam enquanto estão no mandato. Nossa caminhada foi o inverso, nós fizemos antes mesmo do mandato. Já temos entrega pelo Brasil, por Brasília, nas ações que tivemos junto ao governo federal e agora buscando aí o pleito para deputado distrital, Paulinho. Certo. Inclusive, Paulinho, já tem candidato a deputado? Sim. Não, ainda não. Então pronto. Então eu vou deixar umas colinhas aqui para ti. Olha que beleza. Nesse período, né, do presidente Jair Bolsonaro, você também contribuiu, né, em alguns trabalhos. Tivemos. Eu tive com o presidente, o Flávio, hoje senador Flávio Bolsonaro, em 2016 foi candidato a prefeito lá no Rio. Um grande amigo, irmão querido, Rodrigo Amorim, que ficou conhecido naquele episódio da placa da Marielle, junto com o Daniel Silveira. Rodrigo um dia me liga e fala: irmão, tem aqui um candidato a deputado estadual que vem candidato a prefeito, é da Tijuca também e tal. Ele está me chamando para ser candidato a vice dele. Aí fizemos aquela conversa, ele foi vice do Flávio. Eles perderam aquela eleição, mas o Flávio, na saída, eu já conheci o Flávio, hoje senador. O Flávio vira para mim e fala: irmão, começou um movimento e esse movimento ele traz uma pauta que não era comum naquele instante, que era o combate
a corrupção de uma forma mais rigorosa. O posicionamento, né, numa pauta mais voltada à direita e sem tanto aquele vitimismo como outras épocas eram colocado. Então, compreender a necessidade do empreendedor, os valores e a fé cristã e algumas outras situações que aconteceram também, algumas discussões, e dali começou o movimento que trouxe o presidente Jair Bolsonaro. Eu participei, fui um dos criadores do Partido Patriota, que foi o primeiro que se desenhou para que o presidente viesse. Deputada Bia Kicis foi a minha vice. Já esteve aqui e com outras. A gente, já. A Bia esteve aqui? Sim. Excelente amiga, uma grande pessoa. Adoro a Bia, uma amiga querida. E ali nós começamos essa construção, que trouxe a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Hoje é moda dizer que apoia o presidente, mas eu sou de um tempo em que o apoio a ele, de muitos, não era tão declarado, né? Alguns ficavam ali para que não fossem criticados. Eu não, sou desde o começo. No governo do presidente Jair Bolsonaro, eu fui indicado presidente da Apex, da Agência de Exportação. Depois fui para o INSS. Uma responsabilidade tanta, sem dúvida. Eu fui o presidente mais jovem da história do Sistema S. Eu que fui estagiário do Sebrae me tornei presidente da Agência de Exportação. Olha, voltando lá, né, do Ceará, chegando a Brasília, onde você já tinha... Função, inclusive, com status de ministro, né, com importância. E eu fui o primeiro a encerrar atividades com Cuba. Eu encerrei o escritório, autorizei o encerramento do escritório de Cuba. Porque era um escritório que não trazia retorno econômico para o Brasil, já que a agência de exportação é para promover o comércio. E foi por lá onde se fez toda uma articulação para levar do BNDES os 7 bilhões que foi utilizado para construir o Porto de Mariel. Isso já no primeiro ano de mandato? No primeiro ano, 2019. Aquela expressão despetetizar começou com uma ação que foi minha e depois do ex-ministro Onyx Lorenzoni, que foi quando eu acabei com um cabide de emprego, onde 17 pessoas custavam até 5 milhões de reais. É muito dinheiro. Em salário. Dessas, quando eu demiti, eu tomava uma porrada na imprensa sem nem saber de onde vinha. Era a esposa do Rocha Loures, desculpa, da mala do dinheiro, do Temer. Sim. Era o advogado do Zé Disseu. Era aquele rapaz que tentou vender a Covaxin aqui para o Brasil, foi para CPI da pandemia. Todo esse povo eu botei para fora e tomava porrada de todo jeito. Mas por quê? Eram pessoas que estavam ali colocadas numa composição muito mais de conforto e de movimentação política e não de resposta ao empreendedor que está na ponta. Não estava trazendo nenhum tipo de recurso de volta, né? Estava Nada, saindo, mas não estava voltando. Investimento nenhum. Inclusive um desses era o gerente de atração de investimento e que em 4 ou 5 anos que ocupou a função nunca trouxe R$1 de investimento de outras nações para cá. Então não fazia sentido. Então enfrentar o sistema é muito pesado. Enfrentar a máquina e os vícios que estão colocados é muito difícil. Entrar hoje para o processo eleitoral não é muito diferente. Você já enfrenta de cara as castas, né, que historicamente ocuparam esse espaço. Só que a gente vai fazendo uma composição que foge daquela realidade imposta por essas castas, como eu falei, e vem para a ponta, e vem conversar com o cidadão. Né? Nós temos entrega, serviço, nós temos conteúdo, nós temos condições de executar e entregar o serviço de fato, mas ouvir o cidadão é o que faz a diferença, né? Então a gente vem caminhando dessa forma. Ou seja, você já tem uma vasta experiência porque viu muita coisa lá do outro lado, mas sendo hoje morador do Distrito Federal, está se colocando, né, a pleito de deputado distrital, mas já tem uma certa experiência, já tem projetos para que você possa pôr em execução. A gente sabe que é muito difícil, né, porque é um local onde você vai estar junto com outros deputados, você vai ter que aprovar projetos para fazer, mas você já sabe o que Brasília está precisando. Sim. Sobre esse atual governo, por exemplo, Ibanez Rocha, o que você tem a dizer sobre o governador atual? E detalhe, sabemos também que ele está à frente nas pesquisas aí, sendo eleito novamente, você chegando lá no pleito de deputado distrital, o que pode ser feito? Você vai ter uma boa, digamos, uma boa conversa ali com o Ibanez, você desde já vai ser ali oposição? Ser oposição ou ser situação não quer dizer, ou pelo menos não deveria se dizer,
ser inimigo ou um escudeiro que não consiga ver qualquer falha. Porque as pessoas isso é um têm erro. isso, né? A oposição é uma guerra. Não, na verdade isso. é o seguinte, você tem que entregar o serviço para o cidadão. O grande problema, e a maioria das críticas que eu ouço na caminhada ao governador Ibanez Rocha, muito se deu porque no início do governo não houve um diálogo mais próximo da comunidade. Se o povo do Distrito Federal entender que ele merece voltar, a gente tem que ter o diálogo com aquele que teve a maioria dos votos do DF. Sim, com certeza. Ser oposição ou ser situação, como eu disse, é uma condição de entrega de serviço para o cidadão. É necessário que o parlamento e o executivo, o legislativo e o executivo dialoguem. Pelo contrário, quem sofre é o cidadão. Então, manter o diálogo, ele é necessário. Sei que muitas das vezes a gente vai ter que interagir com deputados de outras frentes que não comungam, né, do mesmo pensamento, da mesma ideia que a gente, mas que é preciso do voto dele. E ser deputado é entender os limites. É saber que aquele camarada da extrema esquerda, ele representa uma parcela da população. Ele também está ali porque pessoas confiaram nele. Então, seguir dessa forma é saber, fulano, até aqui eu consigo ir. Daqui para lá eu não consigo mais. Me acompanha nesse projeto, aquele tem outro projeto, tem um fundo social, tem isso, aquilo outro, eu consigo ir até aqui. Não consigo para o outro, que daí foge da realidade. Mas é preciso ter essa balança. E eu sempre falo que, às vezes, até muito bem intencionado, a turma vem candidato e faz promessas tipo, DF vai ter rua de ouro. Não vai. Ser deputado é saber que você tem que pensar no DF como um todo, você não tem como vir numa discussão apenas local, apenas da cidade, porque se fizer isso, a primeira coisa que o governador faz é cortar as pernas. Cortou as pernas, você se vê numa condição de vulnerabilidade ao ponto de não conseguir mais corresponder ao cidadão. E aí onde está a falha. A falha é grande, né? Você não vai poder fazer nada, vai ficar travado durante todo o mandato, e aí as pessoas vão estar aqui fora perguntando, cadê as promessas? O que foi feito? O que você não fez? E muitas vezes o próprio parlamentar não tem a coragem de chegar e dar aquela satisfação, dizer o porquê realmente está acontecendo aquilo. Tá. Vamos passar por uma coisa que é muito importante, que hoje é alastrada aqui no Distrito Federal, que é a área da saúde. A área da saúde a gente sabe que está um caos, isso não só na cidade de Planaltina DF, onde estamos hoje, mas todas as cidades do Distrito Federal hoje sofrem, né, com essa questão de médicos, falta dos profissionais da área ali, e infelizmente tem pessoas que estão indo embora para nunca mais voltar por esses problemas que estão acontecendo. Você chegando lá, você candidato a deputado distrital, chegando lá, o que você vai fazer, ou né, o que você pode fazer para melhorar tudo isso? Chegar no governador, fazer uma reunião, conversar com os outros ali, fazer uma aliança? Paulinho, na verdade é papel do deputado distrital fiscalizar os recursos. Não adianta, eu falava hoje mais cedo, não adianta chegar aqui e prometer que vou derrubar o hospital de Planaltina e construir um novo hospital de base. Não é dessa forma. A gente primeiro tem que organizar o que já tem, buscar o incentivo, o investimento para aquilo e fiscalizar se aquilo está sendo entregue. Você vê que no auge da pandemia, toda a cúpula da saúde do DF foi presa. E a atual composição da Câmara Distrital sequer abriu a CPI para investigar. O deputado tal assinou, não sei o que, mas não abriu. A instituição Câmara Legislativa não abriu uma CPI para investigar. E veja que o secretário da época foi o primeiro secretário de saúde a ser ouvido na CPI do Senado. Então são situações que existe essa falta de sensibilidade. E não ter essa condição de dívida com o executivo, ela é necessária para que você tenha autonomia de questionar. E isso não é favor, desfavor a governador, a qualquer outro, não. É a resposta àquele cidadão que foi quem está ali, quem bancou, inclusive, a sua chegada no mandato, que acreditou, que votou em você ali. Então, como deputado, o primeiro passo é ter essa condição de diálogo com a comunidade, para entender o que a comunidade está pedindo, para então fazer os questionamentos necessários ao executivo pela entrega do serviço. Todo o demais, todo que puder vir a mais, que seja da melhoria, da reforma, de novos equipamentos, mais profissionais, isso parte dessa atitude.
Pelo contrário, a gente vai ficar batendo a cabeça, vai ficar apenas reclamando numa composição vazia e sem trazer a resposta que o cidadão espera, né? É verdade. Aí não vai ter nada de bom para a população que está aqui do outro lado precisando e esperando melhorias, principalmente nessa área da saúde. Agora, a gente vê também que essa área da saúde, você falou uma coisa muito importante que é a fiscalização. Entra governo, sai governo e a gente não vê nenhum tipo de fiscalização rigorosa que realmente possa falar, olha, isso aqui está errado, isso vai ter que mudar. Aqui no Hospital de Planaltina, por exemplo, a gente vê muitas pessoas chegam desesperadas, pessoas já no ponto da morte, digamos assim. E muitas das vezes desespera, arruma aquela confusão e vai preso. Infelizmente a gente sabe que quem está ali não tem culpa. O que está precisando é de efetivo, né? E aí, onde que o governo está pecando nisso? Onde que os deputados que já estão ali eleitos estão pecando? É na fiscalização? É em não ter uma fiscalização rigorosa para ver a quantidade de médicos que estão tendo ali? Como que está os plantão de cada um? Essa condição do sistema de saúde do DF, eu comentava também hoje, às vezes as pessoas se posicionam e falam, vamos acabar com o IGES. Tá bom, acaba. Mas nós vamos fazer o quê? Tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Mas o GES não funciona. Tá bom, mas o que é preciso para fazer funcionar? Então, às vezes, o discurso ele se torna muito vazio e pouco propositivo quando ele é muito voltado apenas para o vamos acabar. Nós estamos num momento, numa saída de pandemia, onde é importante que a gente tenha o entendimento que precisamos agora organizar o que tem para poder dar resposta para o cidadão. Feito isso, a gente tem a possibilidade, então, de inventar, de criar, de sugerir, de ter outras situações também dessa forma. Então, ter essa maior fiscalização na forma, e aí sim, na forma com que está sendo montada essa composição e atendimento ao cidadão, é que o deputado... Porque, às vezes, de fato, tem médico que bate ponto e vai para outro lugar. Mas tem o outro que não atende, que ficou dormindo... São questões pontuais, eu não generalizo, eu acho que não são todos os profissionais que fazem isso, mas que haja essa fiscalização da forma e da cobrança dessas pessoas. Como eu falei, é o contribuinte quem banca toda a estrutura do Estado e, no final das contas, ele só quer o serviço sendo entregue, né? Então, do deputado, sim, essa condição de fiscalização e mais próximo, de diálogo e de referência nas cidades. Muitas pessoas dizem o seguinte, esses comentários da própria população que às vezes está num bate-papo, numa conversa, fala, mas o médico fulano, eu conheço fulano, ele é médico, ele tem uma clínica aqui fora, então para que ele vai lá para o hospital sendo que ele tem uma clínica, ele ganha muito mais lá? Então está faltando ali também um incentivo da parte do governo? Está faltando fiscalização, porque se o camarada recebe do dinheiro do povo, do recurso do erário público, e está no horário do plantão dele, ocupando outro ali, isso é cadeia. Nós fizemos isso, é um exemplo, no combate à fraude ao INSS. Pessoas que recebiam seguro defeso, dizendo que vivia da pesca diária do Lago Paranoá, recebiam auxílio do governo, 30 mil pessoas que recebiam, e nós levantamos a investigação, fomos lá, fizemos combate à fraude. Imagina, 30 mil pessoas dizendo que pescavam no Lago Paranoá e vendiam o peixe do lago todos os dias. 30 mil, se cada um pescasse um peixinho de meio quilo, era 15 toneladas de peixe por dia. Me fale onde tem esse tanto de peixe naquele lago para esse tanto de gente. Não tem. Então, da mesma forma que fizemos lá, é fazer no DF. E aí, claro, usando, tem sua proporcionalidade, tem seus questionamentos, mas que tem. Se é aquele lá, eu sou a favor disso. Se o camarada disse que estava no plantão e estava no outro, ficou comprovado, houve a investigação, superada lá as etapas, faz o que a gente fez no combate à fraude. Fraudou, ficou comprovado, o camarada levou, não devolveu, então tira do bem dele. O que ficou comprovado que ele pagou nesse período com aquele recurso? A moto, uma bicicleta que seja, tira dali, o Estado traz para dentro e recupera o que é do cidadão. O que nós estamos falando aí, nesse caso, não é do profissional decente, aquele cara que está lá no batente todo dia, que se sacrifica, que foi herói e heroína na época da pandemia, não. É o malandrão que se aproveita da ineficiência da fiscalização e vai atender ali para ganhar um trocado.
Esse daí nem pro céu merece entrar. É uma situação bastante complicada. Alex, a gente vai falar de um assunto também muito importante aqui para a capital federal, que é a segurança pública. É uma questão a qual também a população está sempre reivindicando, né? A gente sabe que a segurança pública, ela está aí, faz o que pode, o efetivo não é lá essas coisas, a gente sabe, mas tem que ter um novo efetivo para deixar a cidade mais segura, porque a bandidagem ela não para. A bandidagem é 24 Bandido não horas por dorme, dia, né? Não dorme de jeito nenhum e vem crescendo cada vez mais, isso aí é fato. Então, precisamos de um efetivo maior aqui na capital federal, né, nessa questão de novos efetivos dos policiais. Você chegando lá, tem algum projeto já para isso? Eu sempre falo que a gente tem... Se chegasse ao final e nenhum profissional da segurança pública virasse para mim e falasse ninguém votou em ti, ainda assim, eu serei um voto certo para as forças de segurança dentro da Câmara Legislativa, porque é necessária a polícia do DF, o bombeiro do DF, a polícia civil do DF, são das mais qualificadas do país. Ter essa condição agora de atendimento de acordo com a realidade de cada uma das cidades é necessário. Você tem que pegar toda essa modernidade, toda essa condição de capacitação e conhecer cada uma das cidades do DF. Quando eu falo isso, eu dou exemplo exemplo dos Crixás, ali em São Sebastião, condomínio dos Crixás. E ele sempre fala, Alex, aqui como não passa ônibus, a gente tem que ir até lá na rua. Só que tem gente que sai 5 da manhã. Nesse 5 da manhã, o vagabundo está ali esperando o cidadão passar. Sim. Assalta. Eu sou a favor da volta da ronda. Da ronda na quadra, da ronda na comunidade. E ronda efetiva. Para que isso tenha uma condição de dar mais segurança para o cidadão. Né? De ter esse combate direcionado. E a polícia do DF, lá com o secretário Júlio, a quem eu tenho um carinho muito grande, tem feito um grande trabalho. O ministro Anderson Torres, que hoje é ministro da Justiça, também, quando passou por ali. Mas é preciso melhorar. Melhorar porque a cidade, o Distrito Federal, ele continua crescendo. Ele não parou. Planaltina não é aqui no centro onde a gente está, não. É aqui, mas aí tem a condição da instância, tem o do Mestre Damas, tem Vale do Amanhecer, Arapuangas, tem a área rural. Sim. E isso está cada hora mais crescendo. Esses dias eu na Ceilândia, depois da Ceilândia já tem o sol nascente e o pôr do sol. Sim. Só que depois do sol nascente e pôr do sol já está se criando a fazendinha. A fazendinha ainda vive no século XVIII. Sabe, as pessoas precisam da infraestrutura, da educação, da saúde, do saneamento e da segurança. Então, entender essa condição do efetivo, né, da segurança e das outras forças também, é preciso que a gente conheça o DF. Então, é preciso de mais gente, é preciso de mais condição de trabalho, é preciso de um maior conhecimento e de uma maior participação da polícia na comunidade, das forças de segurança. Hoje, eu acredito que a gente tenha mais ou menos a mesma ideia, mas houve uma época, na brincadeira da criançada de polícia e ladrão, todo mundo só queria ser o ladrão. Sim, sim. Hoje, as crianças já têm uma referência na polícia. Não, eu vou ser polícia. Então, é bom isso, sabe? É sinal que a polícia se aproximou da comunidade e que dessa forma continue. Porque no momento que se entender que ali não é força de opressão, muito pelo contrário, mas sim uma força de segurança e garantia da lei e da ordem, as coisas começam a melhorar. De minha parte, o apoio incondicional durante todo o período do mandato, se Deus quiser. As pessoas dizem que o maior salário da categoria nessa área da segurança pública é a Polícia Militar do Distrito Federal. Rio de Janeiro é bem menor, São Paulo. Essa categoria é uma categoria que precisa de um incentivo muito bom. Por quê? Porque estão ali diariamente pondo até mesmo suas vidas em risco, né? Não daria, já estou falando aqui uma coisa que não vem só ao distrital, né? Mas vem já para o deputado federal, Senado e vice-versa. Será que não teria um projeto bacana que
dariam para fazer e centralizar um valor X para toda a categoria? Ah, não só do Distrito Federal, que é bem paga, mas São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um salário bem essa abaixo. é uma discussão que, na verdade, os governadores dos estados eles não querem. Porque, no caso do DF, a polícia, os bombeiros, a civil, eles são vinculados ao governo federal. Sim. Então, isso, quando o governo federal consegue esse ajuste, os demais estados também brigam por isso, só que lá eles são vinculados aos estados. Então, os governadores não querem assumir a folha. Então, é uma discussão muito mais pesada, né, de quem está ali na ponta que vai pagar a conta, né? É verdade. Segurança pública, ela tem que melhorar sempre, não se pode parar, porque como a gente falou, né, a bandidagem não dorme e vem crescendo cada vez mais. Agora, voltando aqui para o Distrito Federal, voltando para a situação da nossa cidade, assistência social. Há poucos dias atrás, a gente viu em toda a imprensa, tanto rádio, TV, esse caos aí do CRAS, né? E pessoas pedindo uma providência do governo local e que a gente viu que parece Na verdade, que eu pude... não quis atender, não. Eu pude vivenciar, Paulinho, uma realidade que se transformou de forma muito rápida, que foi durante a pandemia, por exemplo, no INSS. As pessoas passaram a perder ali sua renda, perder seus entes queridos, pessoas que muitas das vezes tinham uma condição de sustento e perderam tudo e perderam inclusive a saúde. E houve uma explosão muito grande da necessidade do aparato social do Estado. E isso acarretou em outras situações. Não justifica que no DF a gente tenha tantas filas e as pessoas madrugando. E eu já ouvi relatos do crime dos traficantes ali, reservando vagas. E se você tivesse naquela vaga, na primeira ou na segunda, ou naquela que ele quisesse, e não abrisse a mão dessa vaga para ele, eram agredidos. É absurdo. Situações como essa aconteceram porque o Estado não estava pronto para atender a demanda do cidadão. Estava fácil de distribuir 20 senhas, quando na verdade a demanda era de 1.000. Sim. Por mais que não se atenda 1.000 pessoas por dia, evidente, é um negócio absurdo, mas a demanda é muito maior. Então, é operação de guerra. É operação de guerra. Se há essa demanda muito maior do que o contingente, concentra esforços para aquilo. De que forma a gente consegue fazer esse aparato? E aí vem a sensibilidade do governo, dos deputados, em fiscalizar e acompanhar. Eu, pelo menos, assim, claro que críticas houveram, porque afinal de contas você tem que dar uma resposta para o cidadão. Sim, mas eu desconheço, pelo menos até aqui, qualquer um que tenha se posicionado de forma a cobrar de fato. Tirando uma oposição aqui e acolá, tal, mas pessoas que foram para o fronte e falaram, olha, cadê? Vamos ao atendimento. Nós estamos falando de vidas humanas. E é isso, transcende qualquer questão política. Não é política por política. É o que você está entregando, você está cuidando de vidas humanas. Pessoas que estão naquela condição porque dentro de casa está difícil a situação, que precisam daquele relatório para buscar um benefício, uma condição de sobrevivência. Então, ter esse social, é entender que é preciso que a gente esteja mais próximo para poder dar a resposta que o cidadão precisa. Tá certo. A gente sabe também, Alex, que aqui no Distrito Federal tem muitas pessoas, digamos, os chamados líderes comunitários, né? Que está ali, sempre levando a demanda para os deputados distritais. Você já tem alguém que está ali sempre falando, Alex, antes mesmo de você se candidatar, Alex, por que você não vem candidato? Né? Por que você não vem candidato para levar ali os problemas, para você aprovar projetos, para melhorias da nossa população, da nossa cidade? Como que veio essa ideia de ser candidato? Você já estava ali, falou, não, poxa, peraí, eu sendo deputado distrital, eu posso melhorar isso aqui, eu posso contribuir de alguma forma para isso. Poxa, peraí, isso está errado. Isso foi de última hora, você já vinha trabalhando a gente já tem uma história de entrega de serviço para o Brasil e por Brasília, né? Brasil e Brasília, muitas das vezes, exemplo, você já trabalha
né, de acordo ali para o Brasil todo e tal, poderia vir ali a candidato a federal, Senado, mas não, peraí, eu vou vir a distrital. Porque... Distrital, Paulinho, na verdade é você ter a sensibilidade da ponta. Uhum. O distrital é, de fato, aquele que tem maior contato com a população. Uhum. Né? Certo. Você vê, como a gente usou agora há pouco, o exemplo da deputada Bia Kicis. Bia Kicis é uma deputada do Brasil. As pessoas, ela é um negócio absurdo. Por onde ela anda, ela é reconhecida, é abraçada, tal. E o distrital é aquele que está mais aqui no dia a dia. Eu, ainda em 2019, eu comecei a andar em cada uma das cidades do DF. Não teve uma única que eu visitei que a gente não tenha, de fato, ali construído, trazido alguma proposta para ela. Mas todas essas demandas, não fui eu quem chegou lá com a fórmula mágica. Não, olha, veja bem que eu vou fazer, eu vou resolver. Não, o cidadão é quem trazia. Então, ouvir a comunidade, como você falou, a questão dos líderes comunitários, ou aquela senhorinha que para no meio do caminho e vem conversar com a gente, isso é preciso. O político que não ouve a população, ele se perde no meio do caminho, porque ele vai se achar autossuficiente, ele não vai corresponder com a expectativa do cidadão e acaba se perdendo. O poder, ele é passageiro. É verdade. Agora, você falou uma questão muito importante, essa questão de aparecer e sumir, digamos assim. Muitas pessoas, o eleitorado aqui fora, sempre tem esse ditado popular, só aparece de 4 em 4 anos. Por que não poderia aparecer, né, no seu efetivo mandato ali, saber o que realmente está... Poxa, eu fui lá naquele bairro na época da eleição, eu vou ter que voltar lá para saber o que realmente está acontecendo, se algo melhorou, qual que é a demanda dessa população ali. Você sendo candidato, aliás, você sendo deputado distrital eleito, você vai fazer isso, Alex? Chegar nos bairros, olha, eu passei lá no Sol Nascente, um exemplo, passei lá no Sol Nascente, fui lá em Planaltina. Lá eu vi que isso estava errado. Será que isso melhorou? Eu vou lá conferir. Eu vou lá conversar com o líder comunitário fulano, porque a gente precisa dar um jeito. É isso. Na verdade, assim, eu nos últimos 4 anos eu fiz o inverso. Eu fui para dentro das cidades. Certo. E enquanto isso, tinha o resultado que a gente entregou para o Brasil. É natural que nesse momento a gente ganhe a notoriedade porque está candidato, porque, né, tem que se apresentar às pessoas, normal. E a sensação que as pessoas têm de que só apareço agora, muito pelo contrário. A gente estava na rua, a gente estava trabalhando e agora, nessa condição, eu sempre venho falando. Nos últimos 4 anos, eu estava combatendo a corrupção, eu estava combatendo a fraude. Eu estava evitando que mais recursos do Brasil fossem para outras nações, que mais recursos do brasileiro caísse na mão daqueles que desviam. Então, em 4 anos, além de andar em Brasília toda e conversar, eu estava também prestando serviço para o brasileiro. Maravilha. Olha, Alex, eu vou falar uma coisa para você, viu? A política não é fácil, é muito difícil. Às vezes as pessoas estão fora, não sabem o quanto é difícil estar ali no dia a dia, vendo os problemas. E quem tem o poder na mão, muitas vezes já passa e fala que eu já vi, não dá certo, tem que persistir. Quem está chegando agora, quem está, né, indo em busca do seu pleito como distrital, o que você mais ouve em relação à política aqui fora? As pessoas estão desacreditadas. As pessoas estão desacreditadas, estão descrentes com a política, já não esperam que solução venha de político, que coisas boas venham de político, mas é preciso que elas não desistam, porque se o cidadão de bem desistir, aquele de má índole ou que vem de volta, esse cara vai estar lá. E não existe cadeira vazia. Não existe. Vai ser ocupado com a menor votação que for, mas vai estar lá. Então, o que eu peço às pessoas é que participem, que por mais que estejam descontentes, ouçam, perguntem, questione. Meu irmão, encosta o deputado, o candidato na parede e começa. Aquele período do popstar acabou. Esse período popstar aí, eu vou falar uma coisa para você, viu? Passou mesmo porque as pessoas hoje em dia estão, digamos assim, meio que revoltadas. Porque tem muitos, eu não vou generalizar, mas tem muitos que vêm, promete, chega lá e some. Depois de 4 anos aparece novamente. E aí as pessoas, esse aí não era aquele fulano e tal. Às vezes o camarada vem candidato a deputado sem nem saber o que o deputado faz. Cara. Aí vem com um discurso de administrador regional. Fala, não, porque eu vou construir o hospital. Você não vai, mas isso não é papel teu.
Seu papel é, claro, lutar pela construção, mas quem faz é o executivo e o papel do deputado é fiscalizar se está sendo executado de fato, sim, como deve ser e que vai atender o cidadão. Então, quando as pessoas me abordam, até alguns bem revoltados, na partida eu já falo, eu não fico zangado, eu não tenho raiva da pessoa que me aborda dessa forma, e eu sei que a raiva não é comigo. Sim. A raiva com tudo que o camarada já viveu, verdade, com tudo que ele está vendo acontecer e que não tem mais esperança, mas é importante que ele participe. O problema é que teve muitas pessoas que chegaram a prometer até mesmo aquilo que a gente sabe que não dá para fazer. Aí eu prometo isso, prometo aquilo, beleza, chegou lá. O que você fez? Nada. Agora, voltando ao assunto aqui, Alex, empregabilidade. A gente sabe que o Distrito Federal precisa de uma empregabilidade melhor, até porque depois da pandemia muitas pessoas perderam seus empregos, seus cargos, e aí a gente imagina-se que precisamos de um incentivo, não sei se vai ser do governo federal, do estadual, os deputados distritais ali se unir para baixar impostos ou que seja, para trazer uma empregabilidade melhor. Como que você vê a situação do DF hoje? É preciso que a gente tenha sempre essa noção, Paulinho, da realidade de cada cidade. Você olha para o setor comercial sul, o setor comercial sul ainda não voltou, você encontra estacionamento lá à vontade. Em outras épocas você não conseguia passar aquilo ali meio-dia. Com certeza. Então, ter essa possibilidade de olhar para as cidades como elas podendo gerar o seu próprio recurso. E se o setor comercial sul está vazio, é porque as pessoas ainda ficaram nas suas cidades. E buscar incentivar cada uma dessas para que gere oportunidade. E como que isso acontece? Não é só trazendo as grandes indústrias, mas tendo incentivo, sim, para que elas venham, mas vendo também aquele empreendedor que às vezes está ali, sabe fazer um salgado, um doce, um bolo, um suco, sabe costurar uma máscara. Esse tendo uma linha de microcrédito ou de uma condição de incentivo àquela função, ele vai ser um empreendedor individual, ele vai precisar de pelo menos mais um empregado direto, então vai gerar um emprego que pode ser aquele do jovem, na primeira oportunidade, sim, que pode ser para aquele cidadão de mais de 50 anos que está com dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Não é o emprego do sonho, mas é uma questão de sobrevivência ali. Sim. Pelo menos o primeiro momento, para que a gente passe por isso. Vai haver a oportunidade. Vai haver oportunidade. Sim. E junto com isso também, trazer as instituições, as organizações sociais, organizações civis, que chegam onde o Estado é falho, que traga um curso de capacitação, que abrace aquilo ali, que tenha um perfil, que traga para o cidadão um perfil mais empreendedor, como é a questão dos órgãos que compõem o Sistema S. Então, não é uma fórmula mágica para amanhã. Um político que chegar aqui para você prometendo amanhã resolver o problema, bota para correr. O tempo é da gente ter muita maturidade e entender que primeiro nós precisamos solucionar o que é mais urgente, mantido o cidadão vivo, garantindo a sobrevivência, aí a gente vai seguir para outros. Pelo contrário, a gente vai ficar rodando no discurso vazio. E hoje temos um grande número de inadimplentes aqui no Distrito Federal. Sim. Cada dia 9 inadimplentes. Mais tem candidato a presidente da República aí prometendo tirar o nome da turma do SPC, né? Um absurdo. Como disse o atual presidente Jair Bolsonaro, como vai fazer, eu não sei. Eu não dou conta, né? Eu falo a realidade realmente do que não pode mandar o boleto lá para Fortaleza, lá para casa dele. Complicado, viu? Alex, eu quero desde já agradecer a sua presença aqui no Terra Podcast. Espero que possamos nos falar mais uma vez, agora você estando lá já na cadeira, eleito e trabalhando pelo povo, né? A gente espera que as suas propostas, e a gente espera que você possa prestar um belo trabalho à população do Distrito Federal, porque o DF vem crescendo cada vez mais. Precisamos, assim, né, de pessoas que têm projetos, pessoas que estão ali realmente para fazer e não prometer. É isso. Eu que te agradeço, Paulinho, pelo espaço. Quero voltar outras vezes, sim. Será bem-vindo. Peço a Deus que nas próximas, já com ações concretas, né, de dentro do mandato, nós temos a responsabilidade de assumir um espaço que em outras épocas foram de referências políticas, referências históricas. Hoje, olhar para frente e ter uma condição de mandato, não é só meter o botão no peito e ser autoridade, não. É ter, de fato, a resposta com o cidadão na ponta, sabe? É olhar para essa criança e imaginar que daqui a 20 anos
eles estão assumindo o nosso espaço também. Verdade. Então, com muito pé no chão, eu peço sempre, eu voto às pessoas, ao cidadão do Distrito Federal que ainda não escolheu o seu distrital ou que já escolheu, mas não está muito satisfeito, ouça as nossas propostas, segue lá na rede social, segue busca no Google. Eu não tenho medo do Google, não. Tem uma turma que tem medo. Tem medo. Pode jogar no Google, ver lá. E que nos dê essa oportunidade de mostrar o serviço. Eu sempre digo que eu nunca vou conseguir suprir a fatura do que me antecedeu. Esse que prometeu, que fez, que não fez, que deixou de fazer, esse cara eu nunca vou conseguir. Mas se você abrir uma linhazinha de crédito ali para mim, entender que eu posso, que eu tenho condições, experiência já no executivo, no legislativo e conhecendo bastante do judiciário, a gente pode trazer uma solução para alguns problemas do DF. E aí eu vou deixar o número, já que vai ficar eternizado. Meu número, sou candidato pelo União Brasil, deputado distrital, meu número é o 44123, é fácil, 44123. Você vota primeiro para federal, confirma. Vota para distrital, 44123, confirma. Senador, no nosso caso a gente vem com a senadora Damares. Governador e presidente da República, né, para poder fechar esse ciclo de votação. Então, peço e agradeço aqui a ti, Paulinho. Inclusive, volto a fazer o convite, se você não tiver deputado distrital, nota o número, olha lá, se entender que é dessa forma, vota na gente. Tá certo, então. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha até o presente momento, aqui no Terra Podcast. Em breve estaremos de volta. Grande abraço e até lá.